presidente Lula, quando ele estava na campanha presidencial, ele fazia basicamente duas promessas. Todo o programa de governo dele poderia, se você tivesse que selecionar dois pontos, era o seguinte: colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. O pobre já entrou no orçamento, né? A gente já está vendo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família ampliado, a volta do PAC que movimenta a economia, muita coisa acontecendo nesse sentido. Agora, o rico no imposto de renda, todo mundo dizia que era uma coisa impossível, que não tinha jeito e tal, que era uma coisa complicadérrima, né? Olha o que o presidente Lula assinou nessa tarde, uma medida provisória que tributa os super ricos e que também quer agora taxar os paraísos fiscais dentro e fora do Brasil. O Léo, Lula tá botando para quebrar aí com o chamado andar de cima. Se o Lula demonstra muita fragilidade, muito medo de mexer com esse pessoal, ele não vai ser o Lula que a gente esperava. Eu sou uma dessas pessoas que achava muito difícil que o Lula fizesse isso, mas o Lula tem surpreendido exatamente por fazer mais do que aquilo que eu acreditava ser possível fazer. E depois dessa medida, o que o Lula fez foi uma declaração de independência ou morte. O que nós podemos perceber nesse momento é isso. Ele acabou de arrancar a espada e falar independência ou morte. Ou o governo se sustenta naquilo que foi prometido, ou então vão ter que dar outro golpe no governo. Essa coisa de ficar empurrando com a barriga, porque são projetos que não conseguem ser levados adiante, essa bobajada toda não vai fazer parte do governo Lula, não. Ele foi para cima, mostrou que não está com medo, né, das ameaçazinhas que são, ainda que indiretas, elas existem por parte da elite, mas foi de uma forma muito estratégica, Léo. Essa elite já não gosta do Lula. Nada que o Lula fizer para essa elite vai adiantar. Então, já que nós estamos falando de um pessoal que é politicamente inimigo de qualquer forma, e olha, ser politicamente inimigo é diferente de ser economicamente inimigo. Essa elite, ela produz, obviamente, são empresários, são pessoas que produzem riqueza, que geram empregos, mas os ganhos absurdos precisam ser tributados. Não adianta o Lula tentar ser bonzinho com essa elite, que essa elite vai tentar dar o golpe no Lula de novo para trazer o Bolsonaro. O Lula já foi bonzinho durante 8 anos com essa elite, né? E levou chumbo, né? 580 dias na cadeia porque foi bonzinho demais. Agora ele está sendo um pouquinho, vamos dizer assim, eu não diria malvado, né? Mas um pouquinho, vamos dizer assim, mais duro, mais firme. Léo, botando aqui na tela a matéria do Infomoney sobre esse assunto, tá aqui, ó. Então tá aqui, a medida é apontada pelo governo como fonte de compensação da renúncia de receitas da atualização da faixa de isenção do imposto de renda. Então o que acontece? Quer dizer, como aumentou a faixa de isenção do imposto de renda para ajudar a classe média e a classe média mais baixa, né? O que ele está fazendo agora? Bom, tira de um lado, tem que compensar do outro. Vai compensar onde? Em quem não paga imposto de renda. Você sabia, Léo, que tem bilionários no Brasil que eles criam um negócio chamado Family Office? É um fundo exclusivo para gerir o próprio patrimônio e eles ficam isentos de imposto de renda aqui no Brasil. O Brasil é um paraíso fiscal para os ricos, você sabia disso? E isso tem sido o maior negócio, Léo, para contabilistas e advogados. Tem escritórios se especializando em orientar as pessoas para fazerem isso. São várias formas daquilo que, por estar dentro da lei, não é sonegação, é planejamento tributário, mas, sob o aspecto moral, é um absurdo, né? Olha, os mais pobres, a classe média, eles estão pagando os impostos, mas quando entra nesses super ricos aí, que são assessorados por contabilistas e advogados para entrarem nessa brecha legal que é esse esquema do Family Office, nós temos também a conversão de lucro em dividendos, temos muitas formas de criarmos aí brechas para que os ricos não paguem impostos. E a obrigação de um governo progressista não é necessariamente cobrar impostos, porque quando a gente fala cobrar imposto, fica parecendo que é punir. Não, é gerar dignidade para aqueles que mais precisam, através de um pedido de contribuição daqueles que mais possuem, redistribuir renda, simples assim. Não é punir as pessoas porque elas são mais ricas ou mais produtivas, mas é fazer com que essas pessoas mais ricas e mais produtivas compreendam que sem o resto da sociedade eles não seriam tão ricos assim. Então é uma pura questão de redistribuir uma riqueza que, pelo menos em tese, deveria ser de toda a humanidade, né? Mas acontece que não é. Exatamente. Agora aqui a Marilena está dizendo assim, muito bom, agora é olho nos integrantes da bolha que já se preparam para declarar fora do país. Basta morar metade do ano fora. Agora o mais engraçado é o seguinte, é esse comentário aqui do Manuel Gonzalez, né? O pior é ver pobre xingando o Lula por tributar os super ricos. É que, Léo, o Brasil não tem pobre, você que nos ensinou, né? Todo pobre se acha rico. O remediado se acha milionário e a classe média se acha bilionário. Não é bem assim. Mas enfim, todo mundo se acha que se não é rico vai ser bilionário um dia. Diga, Léo. Exatamente, Léo. O liberalismo ele foi tão inteligente que, para conseguir apoio dos pobres, ele implantou na cabeça dos pobres que não existe pobre. Existe o cara que ainda não é rico. Então, é como se fosse morrer, Léo. Olha, não existe o imortal, existe quem ainda não morreu. Mas aí eles trouxeram essa máxima para todo trabalhador. Olha, você não é pobre, você está pobre nesse momento, mas você está trabalhando, você está se dedicando, já se sinta como rico, você vai ficar rico. E aí eles conseguiram vários pobres neoliberais que são contra tributos em jatinhos, tributos em iates, tributos para os super ricos. E também tem uma falha na comunicação, né, Léo? Porque as pessoas mais pobres precisam entender
que essa decisão ela vem como resposta a uma decisão que favorece os pobres, que é aumentar o limite da tributação do imposto de renda dos mais pobres. Se não tem um diálogo nesse sentido, parece que o governo está simplesmente tributando os mais ricos para Lulinha comprar Friboi, para Ferrari de ouro, essas coisas, porque é isso que eles acabam divulgando dos outros lados, né? E infelizmente, sem comunicação, e sem uma comunicação que realmente consiga falar com os diversos nichos de população que nós temos hoje, o povo não consegue entender por que o governo está aumentando o imposto dos mais ricos.